Bem-vindas ao nosso primeiro Conte Sua História de 2023. Evento organizado pelo Comitê Vozes, um dos comitês do Grupo Mulheres do Brasil. Este grupo foi criado em 2013 pela empresária Luísa Helena Trajano e hoje conta com mais de 110 mil mulheres espalhadas pelo mundo. Ou seja, estamos organizadas em mais de 150 núcleos no Brasil e no exterior. Somos mulheres unidas no propósito de sermos protagonistas na transformação do nosso país. E cabe ressaltar, não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres. Queremos os homens como nossos aliados diariamente. Queremos no Comitê Vozes dar voz e consciência às mulheres. Eu sou a Mari Belo, eu sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê Vozes, e tenho a honra de trazer essa mulher, a Dior Lacalamita, que é uma mulher incrível, para bater um papo com a gente. Ela é empresária de sucesso do setor imobiliário e comunicação nos Estados Unidos. Ela tem o seu trabalho reconhecido por Tony Robbins, o maior estrategista de vida e negócios do mundo. Dior tem uma bagagem robusta em liderança, tendo gerenciado ações implementadas em 58 países. Mas quem a vê agora não imagina todos os sofrimentos e desafios que teve que enfrentar. Cresceu pobre, sem os pais, vivenciou o alcoolismo na família, sofreu abuso na infância, foi estuprada aos 15 anos por um desconhecido que manteve uma arma apontada para a sua cabeça durante todo o estupro e conviveu por anos com os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Atualmente, viaja o mundo todo dando palestras e treinamento para mulheres que empreendem, através do treinamento Girl Boss. Dior usa sua experiência e história para ajudar a muitos e transformarem os obstáculos da vida em oportunidade, independente da dificuldade que se encontram. Possui como lema a frase: sinta o medo e siga adiante. Dior, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigada aí por participar e se disponibilizar, contar a sua história para nós mulheres que temos muito que aprender com você. E para a gente começar, fala um pouquinho de você. Sim, Mari, imagina, o prazer é meu fazer parte desse grupo incrível. Quero parabenizar a você por esse trabalho voluntário que você faz, a todas essas mulheres incríveis que estão no grupo. Eu acho que através do apoio que nós damos umas às outras, nós nos tornamos mais fortes, né? Um dos meus lemas é assim: juntas somos mais fortes. Então, para mim é uma honra fazer parte desse grupo e por ter essa permissão aí de usar a minha voz, né? Para contribuir, para que outras mulheres também se empoderem. Então, parabéns aí por todas as iniciativas de vocês. E como a Mari falou, eu cresci no Brasil, venho de uma cidade muito simples, muito pequena, no interior de Minas Gerais. Cresci, sim, com o alcoolismo presente na minha família. Quero dizer para vocês que o alcoolismo não é falta de vergonha na cara, o alcoolismo é uma doença crônica e que não é muito discutida, né, em sociedade nenhuma, seja aqui nos Estados Unidos, que tem vários casos de famílias que também têm problema com álcool, mas também no Brasil é um tabu que precisa ser discutido. E é uma doença crônica que nos acompanhou durante toda a nossa infância. Então, foi um dos fatores, né, que me fez sentir muito medo de querer sair da realidade de dificuldade que a gente vivia para estar em uma oportunidade de vida que fosse mais adequada, que fosse mais equilibrada, e é o que hoje eu tenho com a minha família aqui nos Estados Unidos. E Dior, me conta, como é que essa mineirinha do interior de Minas foi parar nesse lugar incrível? Porque daqui eu estou olhando e vendo essa vista incrível aí, que é Chicago, né? Que é onde você tá. Tá linda essa vista. Como é que essa mineirinha foi parar aí?
Sim, Mari. É como você mesmo mencionou na minha história, né? As dificuldades eram inúmeras, é, desde a nossa pobreza, que era muito grande, meus avós eram analfabetos, eu tive a honra de ter sido criada por eles, eles cuidaram muito bem de mim, eram extremamente trabalhadores. Tenho muito orgulho do meu avô, da minha avó, com toda a simplicidade que eles tinham. Porém, desde pequena eu soube muito o meu porquê, né? O porquê que eu queria mudar aquela realidade da onde a gente vivia. Então, estava sempre muito claro para mim que aquela realidade não era uma realidade que eu queria continuar tendo na minha vida adulta. Então, como muitos dos estudantes, né, que moram em cidades do interior, eles buscam opções de uma escola melhor em cidades maiores, eu também segui esse caminho, né? Eu me lembro que na época eu tinha um sonho de estudar no Colégio Objetivo. Quem é da época do Colégio Objetivo aí? Era uma escola particular, né? Eu estudei a minha vida inteira na escola pública e imaginei que depois eu iria conseguir terminar os meus estudos em uma escola particular, para depois prestar vestibular na universidade pública e passar, enfim. Essa não foi a minha realidade. Mas eu saio da cidade pequena com essa intenção de estudar em uma escola melhor, para que eu pudesse ter a oportunidade de entrar em uma faculdade. E o destino me surpreendeu com uma violência muito grande, né? Aos 15 anos de idade, eu estava em uma das ruas mais movimentadas da cidade. 7 horas da noite, eu fui abordada por um indivíduo que teve uma arma encostada na minha cintura, a princípio, me pediu minha carteira, não reagi, passei, porém ele pediu que eu continuasse caminhando com ele. Foi aí que o estupro aconteceu. Né? Ele me levou para uma casa que estava abandonada, na garagem todo esse ato de violência aconteceu, ele manteve a arma apontada para minha cabeça. A sorte é que eu não me calei, Mari. Eu o denunciei. Eu sei que muitas de vocês, mulheres que estão nos vendo agora, sofrem ou sofreram algum tipo de abuso. Quero dizer para vocês que as leis, elas estão ficando cada vez mais fortes, cada vez melhores, então não se calem, tá? Eu o denunciei e graças a essa denúncia, a violência parou comigo, porque ele havia violentado 8 mulheres antes de mim. Então ele foi preso e, respondendo a sua pergunta, como que eu vim parar aqui, eu fiquei com muito medo, porque depois que ele foi preso, já havia se passado alguns anos, pelo bom comportamento dele, foi anunciado, né, para os meus advogados que ele iria ser solto. E muitas de nós que sofremos abuso, que sofremos violência, o agressor, ele faz promessas, né? Olha, se você falar isso, se você fizer isso, eu vou fazer mais mal a você ainda, ou eu vou fazer um mal a um filho seu, a alguém da sua família. E é por isso que muitas vezes, além da vergonha que às vezes a vítima sente muito medo também, né? E aí a vítima acaba que se cala e isso traz repercussões terríveis para a vida dessas pessoas que sofrem violência, sofrem algum tipo de abuso. O que eu decidi, né? Então, a minha primeira decisão foi denunciar, a segunda decisão foi sair do Brasil, porque como ele ia ser solto, eu ainda tinha esse medo, né? Que ele iria vir, que ele iria me encontrar, iria fazer algum mal para minha família, porque eu denunciei. Né? Então eu disse para minha mãe, eu falei, mãe, eu vou me mudar, eu vou estudar fora, porque eu quero estar o mais longe possível daqui quando ele for solto. E foi assim que aconteceu. Então o meu lema, sintam medo e siga adiante, vem muito desse momento da minha vida. Eu senti muito medo, porém eu segui adiante, eu não deixei que o medo me paralisasse. Né? Então hoje sim, a gente está na cidade de Chicago, ali atrás Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, mas eu saí primeiro para Inglaterra. Eu fui para Londres, eu fui estudar inglês, estudei inglês 2 anos lá, e lá eu consegui encontrar um pouco de paz, consegui encontrar a profissionalização que eu buscava, aprendi inglês, hoje eu falo 3 línguas, e a partir daí, Mari, eu acho que
conta muito com o que esse universo tem guardado pra gente, né? Porque uma vez que eu tenho a coragem de mudar todo aquele ambiente que eu vivia, toda aquela realidade que eu vivia, eu acho que o universo, para quem acredita em Deus, Deus trouxe muita coisa para minha vida. E foram aparecendo oportunidades de carreira, foram aparecendo oportunidades que eu me profissionalizasse cada vez mais, até que eu venho para os Estados Unidos. Estou aqui até hoje, já fazem mais de 15 anos que eu moro aqui. Sou uma mãe, tenho um filho, e durante vários anos eu empreendi, até então chegar ao ponto que eu decidi me aposentar. Me aposentei com 35 anos, para que eu pudesse dedicar 2 anos da minha vida para o meu filho, né? Como eu cresci longe dos meus pais, eu quis muito passar esse tempo de qualidade com meu filho. E o que o empreendedorismo trouxe para mim foi essa liberdade, né? Então, como você mencionou, eu sou empreendedora, não só no ramo da comunicação, mas também no ramo do mercado imobiliário. Então, ter tido essa oportunidade de ter uma renda passiva vindo enquanto eu estava em casa com meu filho durante esses 2 anos, me ajudou a continuar sendo essa mulher independente que eu sempre fui, mesmo tendo o apoio do pai do meu filho, mesmo tendo todo o conforto que a gente tinha, né? Então, eu acho que um resumo da minha história, o porquê e como eu vim para cá, é porque eu tinha muito claro qual é o meu porquê, né? E nos meus treinamentos eu sempre falo muito isso. Você precisa saber o porquê que você faz o que você faz. Porque se você tem a clareza do porquê você está fazendo certos movimentos na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, fica muito mais fácil, você vai ter muito mais coragem de seguir adiante, como eu segui. É muito linda essa história, Jory. Eu confesso que toda vez que você conta eu me emociono, né? E é incrível porque, assim, você sempre foi protagonista da sua história, né? Você teve a coragem, a ousadia, foi lá, fez. E a gente sabe que as críticas sempre vêm. E você Sempre. foi uma mulher, né, que trabalhou com grandes celebridades, como o Ronaldinho Sim, Gaúcho, por exemplo. Você também trabalhou em grandes empresas como Burger King, Walmart, e você cresceu muito, né, na sua carreira. Como é que foi para você esse crescimento? E aí não só para você, mas o como que as pessoas ao seu redor te enxergavam vendo você crescer? sim. É uma excelente pergunta, Mari. Para que as nossas queridas mulheres que estão nos vendo entendam um pouquinho mais sobre o meu trabalho, Uhum. e como eu cheguei até ele. Eu sou relações públicas, e o Ronaldinho Gaúcho, ele foi o garoto propaganda de um dos meus maiores clientes. Eu já empreendia, foi através da minha empresa de comunicação que eu tenho aqui nos Estados Unidos, que o Ronaldinho Gaúcho veio até nós. E foram 4 anos aonde eu estava trabalhando com um dos maiores atletas do mundo. Ele jogava em um dos maiores clubes de futebol do mundo, né, que é o Barcelona. E depois ele foi transferido para a Itália. E naquela época eu era uma jovenzinha empreendedora de 27 anos. Qual é a sua idade, Mari? Era mais ou menos a sua idade, não era isso? Ih, 35, só a cara de 27. Ai, que linda, que continue assim. Bem Então, modesta, né? mas é verdade, é essa carinha aí, tá vendo? Achei que você tinha a minha idade. Então, com 27 anos, eu era uma menina, né? Viajando o mundo, trabalhando em um projeto global, que ele se expandiu para 58 países, com um orçamento multimilionário. E eu acho que existem dois sentimentos, Mari. Existe o sentimento da nossa família, que são aqueles que nos amam e que nos apoiam, que fala, poxa, que orgulho que eu tenho da minha filha, né? Parabéns, filha, como a gente está feliz aonde você chegou. E a gente tem a visão da sociedade em geral, né? Então, uma das coisas que você falou que eu achei incrível é que nós não estamos contra os homens, mas nós queremos que eles sejam os nossos aliados. Infelizmente, em algumas partes do mundo, a mulher ainda ela é vista
em um aspecto inferior ao homem, né? Então, para uma menina de 27 anos chegar até a posição que eu cheguei naquela época, eu ouvi de algumas pessoas que eu não estava lá pela minha capacitação profissional, por todos os estudos que eu fiz, por todos os cursos que eu fiz, né, por toda essa experiência internacional que eu já tinha, mas porque eu estava tendo relações íntimas, seja com o meu cliente, seja com o próprio atleta. Então, a gente tinha essas duas visões, sabe? Essa visão daqueles que te apoiam, que é a sua família, as pessoas que realmente amam você e torcem por você, e a visão de uma parte da sociedade que não acredita que a mulher tem o potencial de chegar a cargos de liderança, de serem empreendedoras, empresárias de sucesso, a não ser se elas, né, se disporem de terem e fazerem favores sexuais ao ambiente em que elas vivem. O que jamais aconteceu comigo, né? Eu fui uma pessoa muito séria, muito centrada, muito focada desde o início. Tenho meu trabalho respeitado por grandes empresários. Então, as pessoas que estavam ao meu redor, que trabalhavam comigo, os meus clientes, tinham essa confiança de me darem contas muito grandes, né? Tanto que foram 4 anos gerenciando esse que foi o maior projeto da minha vida. Mas, sim, eu ouvi críticas desse nível e eu sei que muitas mulheres também ouvem, né? Aquela famosa expressão, tá num cargo de diretoria? Como é que é, Mari? Como é que você fala aí? Chegou no cargo de diretoria por quê, Mari? Deu para quem, né? Deu para quem, né? Perdão aí é uma expressão muito Sim. forte, mas eu acho que a gente ouve muito, né, meninas? Deu Uhum. para quem? Então, a resposta é: eu não dei para ninguém, eu estudei muito, eu trabalhei muito. E um outro lado, Mari, é o lado da solidão, sabe? Eu acho que empreender é muito solitário também, né? Muitas vezes nós não temos com quem dividir, seja as dificuldades que a gente lida, né, dia a dia no nosso negócio, mas também o sucesso, né? Eu acho que existe ainda algumas pessoas que não ficam satisfeitas do nosso sucesso, de que você chegou lá. Então, assim, para muitas pessoas era às vezes difícil me parabenizar, inclusive pessoas da cidade onde eu nasci, né, me parabenizar por me verem chegarem tão longe, né, por sentirem orgulho de mim. Era sempre um pensamento assim: ela tá onde ela tá porque ela deu para alguém, né? Então é uma vida solitária, acaba que muitas vezes a gente não acaba não comentando muito o nosso sucesso com medo do julgamento. Então, eu te digo que foram sentimentos mistos, sabe, Mari? Que eu acho que me custaram estar onde eu tô hoje. Agora, se você me pergunta se eu faria tudo de novo, sim, eu faria tudo de novo, especialmente nesse momento de vida que eu tô, que é onde eu pego todos esses conhecimentos de mais de 22 anos de experiência que eu tenho em marketing, relações públicas, para ajudar outras mulheres que também podem estar passando por dificuldades que um dia eu passei. Dior, parece que eu me vi em você, assim, né? Quando você fala dessa questão das mulheres, da liderança, da gente ser questionada. Infelizmente, isso acontece, né, muito no mundo corporativo. As mulheres ainda não são respeitadas, os homens ainda não sabem meio que como reagir, e cabe a nós, mulheres, também ensinar, prepará-los, né? E acho que mais do que isso, que é uma coisa que eu vejo em você, nesse sentido, é que você, apesar de ter vivenciado isso, você não se vitimizou, né? É realmente a sua frase, né? Você sente medo, mas você seguiu adiante. Então, você não se vitimizou e você continuou sendo protagonista da sua história. E eu acho que é isso que nós, mulheres, precisamos fazer mais, né, diariamente. Bom, mas conta pra gente, Jor,
Eu acredito que toda essa história tem a ver um pouco, né, também no porquê que surgiu esse interesse em ajudar outras mulheres, principalmente aí com esse projeto que você tem para mulheres que querem empreender, que é o Girl Boss. Sim, Mari, é uma história muito linda, na verdade, é em homenagem à minha avó materna e à minha mãe. Como eu havia comentado antes, os meus avós, eles eram analfabetos e a minha avó, ela tinha um sonho muito grande, que era aprender a ler para ler a Bíblia. E a minha avó, ela sempre trabalhou na casa de outras pessoas, né, quando a minha mãe era pequena. Então, a minha avó era lavadeira de roupa, extremamente trabalhadora, extremamente esforçada, mas ela não soube o que escalar isso, né? Então eu fico imaginando assim, falei, poxa, a minha avó com toda a força que ela tinha, com toda a dedicação que ela tinha, né, para os clientes que ela atendia, que ela lavava roupa e naquela época era, ó, Mari, né, essa molezinha de nós hoje não, máquina de lavar. Era ali no Na mão, tanque, né? esfregando na mão. Minha avó até tinha um tacho grande, fervia água, punha as roupas brancas lá dentro para ficarem clarinhas, que ela era muito caprichosa. Então, assim, eu acho que se a minha avó tivesse tido o conhecimento que nós que empreendemos temos hoje, conhecimento de processos de marketing, processo de venda, processo de prospecção, eu acho que a minha avó ela teria tido uma vida mais decente, sabe? Ela não poderia ter se esforçado tanto fisicamente trabalhando para ajudar a dar o sustento à família. Junto com a minha avó, eu vi outro empreendedor também, né? Que era o meu avô, que também me criou. Eles vieram da zona rural. Então, assim, o que eles sabiam fazer era cuidar do campo, né? Então, meu avô, quando ele sai da fazenda, vem para a cidade pequena onde eu fui criada, no interior de Minas, ele vendia verduras na rua, né? Então, você está aí no estado de Goiás hoje, essa terra que tem tanta fazenda, tanta fartura aí de alimentação. O meu avô, então, ele pegava o carrinho de mão que ele tinha, aquele carrinho de construção mesmo, e Uhum. enchia de fruta e vendia pela cidade. Então, ele vendia alface, vendia melancia, que era a minha fruta favorita, Uhum. vendia laranja, enfim, né? E andava a cidade inteira o dia todo com aquele carrinho na mão, vendendo essas frutas e verduras, mas o máximo que ele conseguia era o pão de todo dia, né? Então, eu também imagino assim, o que seria, né, do meu avô e da minha avó se tivesse tido essas estratégias de marketing, estratégia de venda bem definida nesses dois negócios informais que eles tinham, né? E em terceiro, a minha mãe. Minha mãe também já teve alguns empreendimentos, mas nenhum deu certo, né? Eu já vi a minha mãe ser despejada da casa que ela morava com os meus irmãos pequenos. Eu e meu irmão, a gente é filho de um pai, a minha mãe tem filho com outro homem, tem filhos com outro homem, e a minha mãe também não teve o apoio desse homem, né? Como muitas de nós mulheres aí, desse grupo maravilhoso que somos como é que fala em português, Mari? Nós somos as chefes de família. Chefes de família. Exato. Então, a minha mãe, ela era chefe de família, né? Com 4 filhos. Então, assim, ela sempre teve esse sonho de empreender, sempre teve esse sonho de ir mais adiante, mas infelizmente também, né, pela falta de educação, não foi muito além. É por isso que é muito importante, meninas, se vocês empreendem, é muito importante vocês terem uma estratégia de venda, uma estratégia de marketing, uma estratégia de prospecção, para que vocês entendam o mercado, como que vocês vão atrair novos clientes, né? Então, a minha mãe, ela não tinha esse conhecimento. A minha mãe engravidou de mim, ela tinha 16 anos, mas ela teve que sair da escola. Com 17 anos, a minha mãe já abandonou a escola. Então, assim, eu acho que o conhecimento é algo que as pessoas não tiram da gente, sabe? As pessoas podem tirar tudo de você. Como eu falei, minha mãe já vi minha mãe ser despejada algumas vezes da casa que ela morava com meus irmãos pequenos. Então, assim, as pessoas podem tirar tudo da gente, a nossa moradia, dinheiro, mas o conhecimento ninguém tira. Então, o Girl Boss nasce com esse desejo,
sabe? De não deixar que outras mulheres passem pelo que a minha avó passou, que a minha mãe passou. Então, eu pego esses 22 anos de conhecimento em marketing, em vendas, em relações públicas, que eu adquiri trabalhando para marcas globais, como você mencionou antes, né, para Burger King, para Walmart, para ajudar outras mulheres que empreendem. Então, esse foi o grande motivo, assim, do Girl Boss ter nascido. E você já vem colhendo muitos frutos, né, com esse projeto. Me conta um pouco de que frutos são esses que você já vem colhendo. Mari, para mim, o maior fruto é quando eu vejo uma empreendedora que se dedicou, que se esforçou durante todo o treinamento, né? O treinamento ele tem duas etapas. Ele tem etapa onde as empreendedoras têm um contato um a um comigo, e a segunda etapa é uma etapa onde elas estão em um grupo e fazemos o treinamento em grupo, mas são aulas que muitas vezes passam da meia-noite, né? Pela diferença do fuso horário, por exemplo. Aí no Brasil é que horas agora, Mari? 5:10. Olha, 5:10, aqui ainda são 2:10, e é por isso que vocês estão vendo, tá, gente? Essa oscilação aí. Às vezes meu rosto fica escuro, às vezes fica mais claro. É porque a gente está no meio da tarde, está pegando muito sol aqui atrás. Então, quando as meninas que empreendem entram no treinamento Go Boss, Mari, às vezes as aulas vão até depois da meia-noite, né? Porque muitas são mães, outras trabalham nos seus próprios negócios, elas só podem começar às 7 da noite. Isso exige muita dedicação, né? Imagina começar o dia aí às 7, 8 da manhã, passa por toda essa jornada de trabalho, depois chega em casa, ainda tem que cuidar da família, depois senta na frente do computador para aprender mais, né? Então, assim, os maiores frutos que eu colhi até hoje é quando eu recebo testemunho das minhas treinandas falando: Jor, fechei uma venda com aquela técnica. Jor, eu consegui um cliente recorrente e agora o que eu investi no treinamento eu estou ganhando 10 vezes mais. Então, assim, eu acho que o maior fruto que trouxe para mim o Girl Boss foi eu ter cumprido essa meta que eu tracei para mim mesma quando eu criei ele, né? Que foi: eu quero fazer um treinamento onde eu vou ajudar outras mulheres a terem uma liberdade financeira que elas e a família delas merecem, porque era isso que eu queria ter. Quando eu era criança, eu queria ter isso, eu queria ter tido uma infância mais digna, eu tinha um tênis para usar o ano inteiro, eu tinha uma camiseta de uniforme para usar o ano inteiro. A gente chegava da escola, minha avó muito linda, corria lá, lavava minha camiseta para secar, para dar tempo da gente usar no outro dia. Eu chegava no fim do ano, nem conseguia ver o logo da camiseta, mas de tão apagado que já estava. Então, assim, era uma vida muito difícil, de muita dificuldade. Então, assim, quando eu vejo as minhas treinadoras se dedicando tanto e aplicando as técnicas de marketing, de vendas que a gente ensina, e eu recebo esse testemunho delas falando que sim, elas conseguiram fechar vendas, sim, elas estão tendo um faturamento maior do que quando elas começaram o treinamento, isso para mim é o que me move, né? Então, eu acho que esse é o maior fruto que hoje eu tenho para colher no treinamento. Incrível, de horas. Eu adoro histórias assim de mulheres, né? De pessoas que cresceram com o seu próprio esforço, porque a gente sabe que isso é possível. É E, possível. e histórias de pessoas que assumem realmente o protagonismo, né, da sua história. E isso é incrível. Bom, não tem nem mais palavras para dizer. Mas para a gente fechar essa conversa, o nosso bate-papo está muito bom, mas a gente precisa ir encerrando. Me conta, que mensagem que você deixaria para as mulheres aí que fazem parte do nosso grupo, Mulheres do Brasil? Eu acho, Mari, que é, não é fácil empreender, né? Se você está em casa e você está tendo alguma dificuldade financeira, se você está buscando uma renda extra, eu acho que o caminho é o empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo ele liberta, tá?
não só a liberdade de você ter uma renda extra, mas de você também estar mais próximo à sua família, né? Como eu mencionei antes, que eu pude ficar com meu filho durante 2 anos, ser mãe dele, né? Como eu não tive meus pais próximos a mim, isso me doía muito. Eu nunca quis que o meu filho passasse por isso. Então, o empreendedorismo ele liberta, mas ao mesmo tempo ele aprisiona, né? Especialmente quando é o eu presa. Eu faço o financeiro da minha empresa, eu faço a divulgação da minha empresa, eu faço as vendas da minha empresa. Então, assim, eu quero que vocês, mulheres que estão nos vendo e pensam em empreender, pensam em ter uma renda extra, entendam que não vai ser fácil, tá? É um sonho achar que vai ser fácil, que vai ser glamouroso. Mas eu quero que vocês sintam medo de empreender, mas ao mesmo tempo eu quero que vocês sigam adiante. Mas eu quero que vocês sigam adiante sabendo por que que vocês estão empreendendo, o que que vocês querem lá no final, né? Tem uma pergunta do Tony Robbins que eu gosto muito. Mário, eu quero te fazer uma pergunta. E meninas, vocês que estão nos vendo também, começa a pensar na resposta aí na cabecinha de vocês. Mário, se você chegar no final da sua vida e eu te perguntasse, Mário, o que que foi mais importante para você? Seria afetar positivamente o máximo de pessoas possíveis ou ter feito uma grande quantidade de dinheiro? Qual que seria a sua resposta, Mário? Olha, Diogo, para falar que eu não estou mentindo, eu só não pego o meu imã pregado na minha geladeira porque eu não estou na minha casa. Mas lá eu digo que o meu propósito, né, a minha missão de vida mesmo, é desenvolver as pessoas para que a gente juntas consiga atingir os nossos resultados. Então, eu escolheria aí em afetar positivamente a vida das pessoas, do maior número de pessoas possível. Aí eu te faço uma provocação. Por que não as duas, Mário? Por que É. não as duas? Nós que empreendemos, nós contribuímos muito para a nossa sociedade, seja oferecendo trabalho para outras pessoas, seja oferecendo um produto que agrega valor à vida de outras pessoas. Imagina a nossa linda Luísa, né? Através das lojas do Magazine Luiza, quantas pessoas, quantas famílias são beneficiadas dos produtos que a Luísa ela oferece e deixa disponível através do empreendedorismo, dessa veia que ela tem para a sociedade brasileira, né? E ela está contribuindo, porém, ela está ganhando dinheiro por isso, né? E eu acho que as pessoas que estão nos vendo que não têm um produto específico, mas têm um serviço, né? Seja uma dentista, seja uma médica, seja uma manicure, seja qualquer tipo de profissional autônomo. Se você vende o seu serviço, você está vendendo um talento que você tem, você está vendendo um conhecimento que você tem, e você agrega valor e você afeta positivamente a vida de outras pessoas. Por que não por que não ser recompensada por isso? E não é ser qualquer recompensa, né? Por que não ser recompensada justamente por isso? Então, acho que tudo começa com essa mentalidade. Eu vou sim fazer bem à sociedade, à comunidade que eu vivo, mas eu mereço ser bem paga por isso. E eu acho que uma vez que a gente valoriza o nosso produto e o nosso serviço dessa maneira, com essa mentalidade, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente chegar a ter a liberdade financeira que nós e a nossa família merecem. Que incrível para ver, né? Como a gente é enraizado naquela crença de que dinheiro é sujo, né? De que dinheiro não Sim, serve. É impressionante, né? Deu uma virada de chave aqui, hein, Dior? que bom. Gostei. Eu fico feliz. Sabe por quê, Mari? Pensa bem. Quanto que você investiu em educação até hoje? Né? Você teve que pagar por isso. Quantas mães que estão aí têm o sonho de trazer os filhos aqui nos Estados Unidos? Hoje eu estou em Chicago, mas eu também tenho uma casa em Orlando. O sonho de levar os filhos da Disney, né? É uma viagem cara. Uhum. Quantas mães não têm o sonho de colocar os filhos em uma escola de inglês, que também é um investimento caro, ou em um esporte,
como o tênis, que é um pouco mais caro. E muitas vezes se limitam a apenas sobreviver, como a minha família se limitou, né? Então eu acho que se a minha, como eu disse antes, se a minha avó, o meu avô e a minha mãe tivessem tido educação, conhecimento que eu tenho hoje e que muitos de nós que empreendemos, que vamos atrás de novos conhecimentos têm, eu acho que a minha vida e a vida dos meus irmãos teria sido uma vida mais digna, mais equilibrada financeiramente. Porém, a gente mal tinha, né, o pão nosso de cada dia. Mas eu sou muito grata por isso, porque você usou uma palavra que eu gosto muito, que é o protagonismo, né? Então, o que me ajudou a ser a protagonista da minha própria vida e não me esconder em todas as dificuldades que a gente tinha para continuar tendo uma vida mediana, né? Então, acho que a gente tem que sim sair da média, mas em primeiro lugar, a gente precisa entender que o nosso produto, o nosso serviço, ele precisa ser valorizado, porque nós merecemos ter uma liberdade financeira e a nossa família também. Dior, muito obrigada. Eu Prazer foi adorei o meu. nosso bate-papo. O Comitê Vozes e o Grupo Mulheres do Brasil agradece a sua disponibilidade de compartilhar um pouco aí da sua história com a gente. Eu tenho certeza que vai gerar vários insights para as pessoas, assim como surgiram para mim. Obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês pela paciência dessa oscilação de luz que teve aqui atrás. Tem uma diferença de fuso horário aí de 3 horas a menos, mas Mari, novamente parabéns por esse trabalho lindo voluntário que você faz e que outras mulheres do comitê também fazem. Meninas, a gente que é mulher, a gente se julga muito às vezes, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem de uma apoiarem a outra é o segredo desse empoderamento feminino que a gente precisa muito. Então, parabéns pelo trabalho de todos vocês, parabéns para nós mulheres que estamos nesse grupo incrível. Eu realmente acredito que juntas somos mais fortes. Obrigada, Dior. Não peça desculpas, tá? Pela vista que a gente teve, por essa oscilação, porque a gente teve uma vista incrível, um céu maravilhoso vendo daqui. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. E ó, vou fechar com uma frase sua. Sinto medo, mas sigo adiante. Obrigada Um e prazer, Mari. uma boa semana aí para vocês. Tchau, tchau.